Olá, meu nome é Amanda, eu sou terapeuta ocupacional, sou professora no Departamento de Terapia Ocupacional na UFSCar, e também no programa de pós-graduação em terapia ocupacional, que é o PPGTO, na mesma universidade. Também faço parte, né, da Rede Nacional de Pesquisa de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho do que eu tenho estudado no meu pós-doutoramento, que é o fenômeno da expansão do diagnóstico de autismo e as implicações nas políticas públicas e modos de cuidado. O conteúdo dessa aula está organizado em três eixos. O primeiro se refere ao histórico e políticas públicas para autistas no Brasil. O segundo é a expansão diagnóstica no contexto atual, o debate sobre o complexo industrial do autismo. E o terceiro é a incidência desse fenômeno nas políticas públicas e modos de cuidar. Bom, antes de entrar especificamente na questão do histórico, né, brasileiro e a questão das políticas públicas no Brasil, eu preciso contextualizar um pouco, né, sobre a história do autismo em si, né, desde sua concepção, né, a sua forma de conceber ele ao longo do tempo. Então é importante dizer que as crianças e os adolescentes, de modo geral, eles foram muito negligenciados por bastante tempo, sendo que somente na metade do século XIX, que passou a considerar que esse público, né, as crianças e os adolescentes, também poderiam desenvolver quadros clínicos de transtornos mentais e sofrimento psíquico. O autismo em si, né, o conceito apareceu pela primeira vez em 1911, a partir de um psiquiatra suíço, que é o Blauler, é esse da primeira foto, onde ele apresenta, na verdade, o autismo enquanto um sintoma, uma apresentação inicial de uma doença mais grave que estava atrelada aí a um quadro que ele denominou naquele momento de esquizofrenia infantil. E o autismo, esse conceito, ele permaneceu sobre muitos outros rótulos, né, junto com outras condições, quadros clínicos, até o estudo do Leo Kanner, que é esse da segunda foto, que é um psiquiatra austríaco, em 1943, onde ele estudou um grupo de 11 crianças, né, ele não só estudou, identificou características em comum essas 11 crianças, nomeando então, né, como autismo infantil, mas ele também fez um acompanhamento dessas crianças ao longo de um período longo, né, para identificar como que esse quadro ia se estabelecendo. Um outro autor, né, um outro pesquisador importante na história do autismo é o Asperger, né, ele também é um psiquiatra e ele apresentou, assim como o Leo Kanner, o autismo enquanto um diagnóstico independente, tá? E foi na mesma época que o Kanner. Só que o estudo dele só ficou reconhecido muito depois, né, especificamente na década de 90, e hoje tem muitas controvérsias sobre esse pesquisador, sobre os seus estudos, uma vez que tem uma série de documentos e um livro, inclusive, sugerindo que esse pesquisador, esse psiquiatra, ele participou de um sistema de assassinato infantil de múltiplos níveis durante o regime nazista, né, de forma que ele cooperava aí com um programa que desencadeou na morte de crianças com deficiência em uma instituição. Eu gosto muito essas duas referências, esses dois livros, porque eles contam um pouco, né, de forma mais ampliada do que eu estou abordando aqui, a história, né, do autismo desde a sua concepção. Então, esse primeiro livro, que é de 2017, que é intitulado Outra Sintonia, jornalistas eles contam a história do autismo no mundo, né, a partir do primeiro caso descoberto por Leo Kanner, né? Então, é uma história que ele conta de mais de 80 anos e vai falar sobre o envolvimento dos familiares, o tratamento e a busca por direitos. É um livro bem didático e interessante para quem quiser se aproximar aí um pouco dessa história. E o outro livro é esse de 2019, que é Crianças de Asperger, as origens do autismo na Viena nazista, que é como eu estava dizendo, conta um outro lado também dessa história, né, pensando aí no envolvimento do Asperger, desse psiquiatra nas políticas raciais e o assassinato de crianças nessa instituição. E ele coloca aí como questionamento como que a sociedade rotulam e avaliam as crianças com deficiência. Especificamente, né, agora entrando no Brasil, é, a compreensão sobre o autismo, a sua etiologia e os possíveis tratamentos, eles podem ser visualizados a partir do que a gente chama de três diferentes fases, né? Uma mais psicanalítica, a outra cognitivista e a outra desenvolvimentista, e eu vou explicar brevemente um pouco sobre cada uma delas.
A primeira fase, né, na década de 40 e 60, havia um predomínio da compreensão do autismo sob as lentes psicanalíticas. É onde surge aquela perspectiva de compreender ele. Então, a partir de uma, ideia afetivo-relacional, principalmente da mãe com a criança, e aonde que surge aquele termo "mãe geladeira", no sentido de que as mães, mais distantes, menos afetivas com as crianças, causavam autismo na criança, né. E aí nessa primeira fase, então, na década de 40 e 60, o tratamento tinha um cunho todo psicanalítico e muito voltado para os pais. Na fase seguinte, né, que fica entre 70 e 80, há uma mudança nessa compreensão, né, e ele é visto o autismo é visto mais como um distúrbio cognitivo relacionado às disfunções cerebrais, e o tratamento ele é pautado na psicoeducação, na educação especial. Então surgem clínicas, escolas, instituições filantrópicas, serviços exclusivos de educação para crianças autistas. E, por fim, na última fase, né, na terceira fase, que é de 80 em diante, a gente tem uma adoção por diferentes autores de enfoque mais desenvolvimentista e neurodesenvolvimentista para compreender aí o autismo e pensar nos tratamentos. Então a gente tem um tratamento mais pautado na reabilitação. Em relação especificamente a essa história das políticas e da assistência, né, aí eu vou dizer especificamente a saúde mental no Brasil, né, de crianças e adolescentes, também foi marcado por um período muito longo de negligência e exclusão, principalmente quando se trata aí da infância e adolescência, né. Então até meados da década de 80, para as crianças com deficiência, incluindo aí as autistas, ou crianças com questões de saúde mental, a assistência estava muito atrelada numa perspectiva de controle social, né, em instituições filantrópicas ou hospitais, que foi um pouco que eu falei ali da década de 80 em diante, onde era muito mais, focada em escolas especiais, clínicas e escolas, instituições filantrópicas. A partir do movimento da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica, a gente começa a ter novas formas de se compreender e de se propor um cuidado em saúde mental, né. Entretanto, apesar desses 2 movimentos questionarem práticas asilares, institucionalizantes e normativas, eles não tinham como pauta prioritária as crianças, os adolescentes. Então, eles caminhavam sempre muito junto do que era se pensado para a população adulta, e aí não respondia às reais necessidades desse público. É importante dizer que a construção, né, de uma rede de atenção para criança e adolescente integrada à saúde mental no SUS só foi proposta e iniciada muito tardiamente, a partir da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi em 2021, tá? Foi nessa conferência que se pauta a infância e adolescência como um grupo prioritário que precisava ser pensado num cuidado desatrelado do que se pensava para o cenário dos adultos. E especificamente em relação ao autismo, a gente pode dizer que foi por meio da constituição, dos avanços das políticas de saúde mental para crianças e adolescentes, que foi possível destinar recursos financeiros e uma orientação técnica a esse público, por meio, por exemplo, da implantação dos Centros de Atenção Psicossociais Infanto-Juvenis, que é os CAPS-IJ, que tem como fundamento um cuidado mais territorial, a intersetorialidade e um cuidado ampliado. Então, é importante dizer também que, ainda que o cuidado aos autistas não deva ser restrito à saúde mental, né? Então, hoje a gente tem toda uma rede de cuidado que perpassa pela saúde mental e pela reabilitação, coube aos CAPs infanto-juvenis, no início do século XXI, e em nome do SUS, afirmar que era também responsabilidade da atenção psicossocial o cuidado aos autistas em situação de sofrimento, contrapondo-se, então, essa histórica desassistência por parte da saúde mental pública com essas pessoas. Então, observa-se que desde, né, da década de 60, 70, 80, 90, pouco era pensado no sistema público em termos de políticas públicas para, atendimento e assistência a essa população, né. Então tudo era muito filantrópico, e aí se passa a construir e pensar numa rede a partir dos anos 2000.
Porém, o que que é importante dizer, né, que esse caminho mais psicossocial, da atenção psicossocial iniciado naquele momento, né, não alcançou aí as demandas, os desejos do movimento dos familiares de autistas, que inclusive tinham implantado muitos serviços filantrópicos pautados na educação lá na década de 80, né. E aí eles esse movimento, né, esse caminho da atenção psicossocial acabou não respondendo essas lacunas assistenciais vivenciadas por esses familiares, e eles se organizaram em muitas associações, com o objetivo de montar instituições próprias para tratamento, produzir conhecimento sobre autismo e angariar recursos e lutar por direitos. Então, a maioria, né, desses grupos, de familiares, eles prezam por instituições exclusivas para autistas e que eles não estejam, né, ali envolvidos em outros espaços de cuidado que envolve outras condições clínicas. Esse enfrentamento, vamos dizer, tardio do problema do autismo pelo Estado, né, fez com que a construção que a gente tem hoje da política pública brasileira para o autismo, fosse marcado por 2 grupos distintos, né. Então a gente tem, por um lado, integrantes das ações ligadas diretamente à política pública de saúde mental e, por outro lado, a associação de pais e familiares de autistas que começaram a construir suas próprias estratégias assistenciais para os seus filhos. Desde então, né, o tema do autismo ele tem sido marcado por muitas controvérsias, conflitos, dissensos teóricos e clínicos que vão incidir nos modos de organização do cuidado. Então, por um lado, uma defesa por serviços psicossociais e, por outro lado, uma defesa por serviços exclusivos. Também vai incidir em disputas sobre modelos de intervenção. Então, por um lado, um cuidado ampliado e, por outro lado, uma defesa por terapias especializadas para essa população. E também sobre quem seria os reais detentores de expertise para propor políticas públicas. Então, por um lado, os profissionais e, por outro lado, os familiares. Aqui são alguns marcos que eu considero importante no âmbito do SUS, né, que vão pensar aí na organização do cuidado dessa população, mas que pouco avançaram e pouco contribuíram, né, para o cenário que a gente está hoje de uma forma mais positiva, vamos dizer assim. Então a gente tem em 2008 um GT chamado de Atenção ao Autismo no SUS, que ele vai envolver diferentes atores e setores do SUS, entidades da sociedade civil organizada, e ele é um GT estabelecido pelo Ministério da Saúde, que foi pensar aí nas políticas públicas, no ordenamento do cuidado para os autistas. Mas ele não conseguiu atingir a construção de consenso mínimo sobre o tema e não teve nenhum encaminhamento, nenhum resultado final. Diante disso, numa outra gestão, em 2011, tem um novo GT, também proposto pelo Ministério da Saúde, com composição de novos membros e ampliação de entidades participantes, mas que também não resultaram em nenhum tipo de encaminhamento. Na sequência, em 2013, foi constituído um Comitê Nacional de Assessoramento para a Qualificação da Atenção às Pessoas com TEA, né, com transtorno do espectro autista, e ele vai surgir justamente por conta desses dissensos que teve em 2008 e 2011, né, no sentido de tentar um mínimo de diálogo e articulação possível para caminhar com isso. Mas também, diante de todas aquelas disputas que eu coloquei, essas disputas presentes, não foi possível muitos avanços. E mais recentemente, esse ano, né, agora no meio do ano, em 2000, eu coloquei errado, é 2024, não é 2014. A gente tem um novo GT constituído pelo Ministério da Saúde sobre o autismo, só que é um GT apenas intraministerial, tá? Isso é um problema, né, não envolver diferentes atores e setores, do governo, mas também da sociedade civil, e é um GT que ainda não deu início aos trabalhos, mas que tem essa tentativa de pensar numa articulação, num diálogo e no ordenamento do cuidado dessa população. O que é importante também demarcar um pouco desse histórico desses GTs, né, que esse trabalho desenvolvido em 2008, em 2011, nesses 2 grupos, né, de trabalho, ele acabou surpreendendo em relação ao resultado, porque não teve nenhum encaminhamento, mas o Ministério da Saúde, a partir das discussões realizadas e dos dissensos, publicou 2 documentos ao mesmo tempo, que tinham direções diferentes para a construção da rede de cuidado para os autistas, tá. São 2 documentos de 2013
ambas com financiamentos específicos, uma destacando os CAPs, infantos juvenis, como locais prioritários de cuidado, e o outro documento destacando o centro especializado em reabilitação, tá? E aí fica muito evidente que não tinha um único direcionamento para o cuidado aos autistas desde então. Um outro marco importante que, né, importa demarcar aqui é uma lei, né, um avanço, que é a Lei 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, e a partir dela, a pessoa autista ela é considerada como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Para os ativistas, essa lei representou aí um marco histórico na luta pelos direitos dos autistas. Mas aí, né, trazendo um pouco essa história mais recente, né, a gente teve muitos retrocessos no último governo, né, que implicaram aí na construção dessas políticas públicas e no andamento dessa política pública. E o que a gente tem observado mais recentemente é que as associações, muitas associações de familiares de autistas e outros grupos de interesse têm desenvolvido ações de lobby, né, pressões junto aos parlamentares visando pautar políticas para autistas, tá? Então, empresas e organizações do terceiro setor também têm se configurado como lobista desse movimento, e diariamente a gente se depara com propostas e pactuações de políticas públicas para o autismo em diferentes esferas, seja a nível federal, estadual ou municipal, sem um direcionamento que seja muito claro, muito efetivo e que vai usar dessa militância das famílias, da visibilidade do tema em algumas evidências científicas muitas vezes questionáveis, na defesa de um cuidado que tem sido fragmentado e pautado na lógica da especialidade. Então, observa que essa falta de consenso no ordenamento do cuidado, nessas divergências existentes, vai sugerir um enfraquecimento da institucionalidade política e pode se constituir como um dos elementos significativos no processo de apropriação do tema do autismo pelo mercado privado. Né? E as necessidades das pessoas autistas hoje, muitas vezes elas têm sido vistas como oportunidade para negócios lucrativos. Então, é importante o debate sobre esse tema, tal como a gente está fazendo aqui nessa aula, a partir da compreensão do autismo como um fenômeno social, cultural, político e também econômico que tem atravessado mais recentemente a realidade brasileira. E também, né, é importante refletir sobre isso e tudo que permeia, porque esse fenômeno, as consequências dele, né, e de todos os seus correlatos, eles estão implicando na formulação e execução das políticas públicas e na organização do cuidado dessa população. Posto isso, né, a gente tem identificado, eu junto com o meu grupo de pesquisa, que desde 2019 tem um fenômeno em curso que tem se destacado no cenário nacional e que precisa de algumas análises mais aprofundadas, que é a expansão do diagnóstico de autismo, né, de TEA, ou da busca por esse diagnóstico em uma escala sem paralelo na experiência brasileira. Esse fenômeno, ele está associado a algumas coisas no Brasil. Então, o primeiro é a proliferação de projetos de lei sobre o autismo nas diferentes esferas legislativas, construção de serviços públicos e privados especializados e exclusivos para autistas, proliferação de tecnologias específicas para rastreamento, tratamento, associadas a estratégias de formação, oferta no mercado privado de inúmeros produtos para autistas e estratégias de marketing. E é importante dizer que na maioria das vezes, né, muito da incidência dessa temática está mais relacionada ao interesse do mercado, de uma indústria constituída em torno do autismo, do que do interesse dos próprios autistas. E todos esses elementos, né, que eu mencionei agora no cenário brasileiro, eles parecem estar interconectados, né, e engendram aí uma maquinaria de mercadoria, mercado e consumidor, com propósitos políticos, sociais, culturais e econômicos. Tem uma autora americana, que é a Alicia Broderick, de 2022, esse é um livro dela de 2022, onde ela vai trazendo uma análise desse cenário, do cenário estadunidense, né, e a gente tem tentado entender como isso tem se operado no Brasil, e ela traz essa noção do complexo industrial do autismo. Essa autora, ela diz que vários pesquisadores têm abordado e explorado criticamente a produção social e cultural da deficiência,
Porém, poucos autores, né, têm se debruçado em compreender a deficiência a partir de uma economia política, especificamente uma economia capitalista neoliberal. Então, segundo ela, em uma economia capitalista neoliberal, o autismo ele se torna um negócio lucrativo que vai envolvendo aí diferentes setores, tal como a gente tem identificado no contexto brasileiro. Nesse sentido, o complexo industrial do autismo ele envolve mercadoria, então a mercadoria seria o autismo em si e tudo que envolve, né, o autista. O mercado envolve diferentes setores, como, por exemplo, o setor da informação, da intervenção, desculpa, formação, marketing, produtos, aplicativos, brinquedos, e também consumidores, né, que seriam as famílias, as escolas, os profissionais e todos nós que, de algum modo, estamos aí envolvidos com essa temática. O complexo industrial do autismo, então, seria, para essa autora, um sistema que vai trabalhar para fabricar o autismo como uma mercadoria, transformando tudo que é autista em matéria-prima para a extração do lucro. E esse complexo industrial do autismo, ele tem uma lógica operante por trás dele, onde no centro há uma narrativa cultural sobre o autismo, de modo que o autismo ele é visto como um problema social, um problema que precisa ser combatido, e é esse problema que vai alimentar toda uma política e uma lógica intervencionista em torno do autismo, né? E aí a gente tem a política do medo, política da esperança e política da verdade como um motor desse sistema do complexo industrial do autismo, né? A política do medo é uma perspectiva, né, que a indústria compreende que o autismo ele precisa ser temido o suficiente para aumentar as operações da indústria. Então propaga-se toda uma ideia, uma narrativa, né, de que o autismo ele é muito ruim, ele é catastrófico, ele vai causar muitos danos para essas famílias, né? Então gera todo um medo nessas famílias de institucionalizar, né, essas crianças, um medo também de como será o futuro dessas crianças e das próprias famílias, tá? Atrelado ao medo, né, diante desse medo existente, tem a esperança, que é a política da esperança, que é uma retórica e constituída de recuperação da criança. Então, no complexo industrial do autismo, é passada essa ideia de que é possível alcançar uma certa normalidade da criança. Então, uma esperança de normalidade da criança é uma esperança em oposição ao medo, tá? E, por fim, né, a política da verdade, que é a ciência. Então, a ciência seria o meio para alcançar essa recuperação da criança, e tem uma retórica construída nesse eixo, que é em torno da análise do comportamento aplicado, né, onde a indústria tem sinalizado que ela é única baseada em evidência. E, segundo essa autora que eu estou apresentando, que é a Broderick, ela faz uma série de críticas, na verdade, sobre esse discurso, né, e ela coloca que esse discurso é muito mais cientificista, reducionista, do que de fato envolve a questão da ciência, e ela faz uma crítica metodológica dessas pesquisas que impulsionaram essa retórica sobre a ciência em torno do autismo. Então, diante do autismo, enquanto algo a ser superado, são oferecidos tecnologias de intervenção, assim como produtos específicos para consumo de autistas, financiamento público ou privado para serviços especializados, entre outras coisas. Essa é uma conferência que acontece anualmente nos Estados Unidos e ela é um exemplo de como se constitui e a força que tem a indústria nesse contexto estadunidense, tá? Então, é uma conferência que ela reúne os principais investidores do autismo e no site, né, dessa conferência diz que se você quer lucrar cada vez mais, aprender a como ganhar dinheiro em torno de corpos autistas, vocês precisam frequentar essa conferência que eles vão ensinar como fazer isso. Entrando, né, no último eixo, então, diante de todo esse panorama histórico e também, né, da presença atualmente desse complexo industrial do autismo, desse fenômeno em ascensão, a gente tem, né, na minha pesquisa de pós-doutorado, identificado alguns exemplos, alguns elementos de análise de como isso tem se operado no contexto brasileiro, tá? Como que o complexo industrial do autismo está permeado aqui. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui nessa aula, mas tem muitos outros que eu poderia colocar e que por questões de tempo não vai ser possível. Então, assim, em junho desse ano, né, de 2024, a gente fez um levantamento das propostas legislativas no portal da Câmara dos Deputados, a partir do termo autismo, tá?
E quando a gente faz uma análise temporal dessas propostas, né, a gente observa um crescimento exponencial desse tema a partir de 2019, sendo que em 2023 atinge um ápice de 135 proposições criadas ao longo do ano. Então, observa-se nesse gráfico, né, como que a temática do autismo passou a estar presente muito mais fortemente de 2019 para cá, que é onde tem o impulsionamento aí dessa indústria no Brasil, né? E que hoje, em 2023, por exemplo, atingiu 135 proposições legislativas sobre o tema na Câmara dos Deputados. Então, tem interesse aí dos parlamentares sobre essa temática do autismo, tá? Além disso, em relação, né, essa esfera mais legislativa, executiva também, a gente identificou no ano de 2021 um partido específico para autista, né, voltado com essa temática do autismo, que é o Partido Agir, que é o partido do autista, tá? E mais recentemente, com a proximidade que a gente estava das eleições, né, municipais, muitos candidatos estavam pautando essa temática em suas campanhas, né, se divulgando, né, tentando angariar votos a partir também dessa temática. E esse daqui é um exemplo do município que eu trabalho, que é São Carlos, em São Paulo, onde ele fala das doações, né, de emendas parlamentares para a PAI, para o setor específico de autismo. No cenário do Poder Executivo, a gente também tem muitas notas técnicas, decretos, resoluções e portarias quase que diárias, né, em relação a essa temática. E aí eu só vou destacar uma aqui porque ela tem dois pontos específicos que eu acho que importa a gente entender, né? A primeira é uma reformulação recente que a gente teve na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, que é super importante, inclusive, nessa reformulação, e teve um investimento de 540 milhões, e ela resultou, né, dos resultados dessa mudança foi uma nota técnica que foi publicada esse ano, em 2024. Nela, eu destaco dois pontos específicos que precisam de maior análise e entendimento, né? Que é a habilitação dos núcleos de atenção à criança e adolescente com TEA, né? Nessa nota técnica, ele fala sobre os procedimentos de como habilitar serviços já existentes que estão exclusivos para crianças autistas, crianças e adolescentes, sendo que esses podem ser serviços filantrópicos, tá? Além disso, eu destaco que tem um incentivo de 20% nos centros especializados de reabilitação que realizam esse atendimento voltado para o autismo. Por que que eu demarco isso, né? Porque o SER é um serviço super importante na rede, né, e muito necessário, mas até então, né, ele não é organizado por diagnóstico, né? Ele é organizado por modalidades de reabilitação. Mas a partir dessa nota técnica passa a ter esse direcionamento exclusivo para uma categoria diagnóstica específica. Além disso, a gente tem visto muitos editais de financiamento dos governos estaduais com clínicas particulares e filantrópicas. Isso é um grande problema no sentido da pulverização das verbas públicas e para onde está sendo direcionadas as verbas públicas, no caso, muitas clínicas particulares, tá? E isso tudo nos chama atenção, é esse investimento em serviços que são exclusivos só para autistas, né? E que são organizados por diagnóstico, que vai se operar completamente de modo contrário aos próprios princípios do SUS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a Política de Saúde Mental, entre outros. E, por exemplo, o fato do CAPS Infanto-Juvenil não ter sido objeto de investimento semelhante ao longo dessa história. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem apenas 314 CAPS Infanto-Juvenis habilitados em todo o território nacional. Um outro elemento de análise e exemplo do que a gente tem encontrado no cenário brasileiro é uma pulverização de serviços públicos exclusivos para autistas em diferentes municípios, né, e que não estão presentes, constituídos nas políticas públicas como serviços, né, então não tem um ordenamento e uma forma de direcionar, né, e fiscalizar, inclusive, esse serviço. Então, a gente tem visto muito frequentemente vários serviços sendo implantados em municípios e municípios muito pequenos. Por exemplo, esse é o de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, que é um município de 25 mil habitantes, que inaugurou recentemente esse espaço muito grande, né, com uma equipe grande, que chama Espaço Azul Te Acolhe. E aí, quando a gente vai ver o financiamento desse serviço, ele envolve verba estadual, municipal e verba parlamentar. Ainda que não
voltado para a questão do sistema público, das políticas públicas, eu só queria demarcar que tem um outro elemento que a gente tem analisado, que é importante para entender no complexo industrial do autismo, que é o cenário mercadológico. Como eu falei, né, a gente tem muitos produtos para consumo de autistas e das famílias, então essa é uma vitamina para autista, né, que não tem evidência, que é uma vitamina para qualquer outra criança, né, que pode fazer uso, enfim, mas que adiciona um rótulo do autismo e ela passa a ter um outro valor de mercado. Então tem lojas para autistas hoje em dia na internet, né. Além disso, a gente tem, muitas publicações, né, públicas inclusive, de formação, e aí uma delas é a questão do direito dos autistas, são formações para advogados. E aí eles colocam, né, nessa divulgação que chegou a hora de você tornar uma autoridade em direito das pessoas com TEA, transforme vidas e lucre muito com essa formação. Então, os advogados estão também se apropriando desse mercado e ganhando muito dinheiro em torno do tema, tá? E aí um setor de marketing também, então, por exemplo, 50 parques, hotéis e atrações amigos dos autistas, entre outros que têm se promovido em torno da temática. Então, é possível afirmar que no Brasil a gente tem um cenário de mercadorização do autismo, e os dados apontam que de 2019 a 2020, a gente tem uma significativa ampliação dessa temática em diferentes campos e setores, sejam esses públicos ou privados, né? E que tem consequências na proposição de políticas públicas e no campo do cuidado. Só que esse cenário e toda essa temática em evidência não tem garantido algumas questões que são muito importantes, que é, por exemplo, a qualificação das ações de cuidado, a superação das reais barreiras de acesso em saúde e saúde mental, o enfrentamento das iniquidades, a superação dos mecanismos estruturais de opressão e segregação, por exemplo, o capacitismo. E tem tido como resultado o controle e domínio de corpos, violência, institucionalização, então tem muitos relatos sobre isso hoje, e denúncias. Um cuidado fragmentado e não territorializado, tem muitas filas de espera e desassistência para esse público, subutilização dos serviços e recursos públicos, desinvestimento, desmonte, sucateamento dos serviços públicos já existentes. Para avançar, o que que a gente precisa então, né? Ampliar esse debate sobre o tema e compreender o que o permeia esse tema atualmente, o que está em jogo, né? Quais são os reais interesses das pessoas que estão envolvidas nesse tema. A gente precisa, com urgência, aproximar os campos da saúde mental e da reabilitação, que por muito tempo tem sido visto como oposição, e na verdade não deveria, né? A gente precisa investir nos dispositivos e serviços públicos já existentes, que constam nas nossas políticas. Por exemplo, SEROS, CAPS, atenção básica, e não ficar criando serviços exclusivos por categoria diagnóstica, né? Qualificar os profissionais e os operadores do cuidado, isso é fundamental, né? E um ordenamento do cuidado, das políticas públicas pelo Ministério da Saúde, em diálogo com outros setores e outros atores. Acho que é isso. Aqui estão as referências, né, que foram utilizadas nessa aula. Eu agradeço, né, por estarem comigo, por me ouvir. Muito obrigada. Esse é meu e-mail, caso precisem, né, ou gostariam de fazer algum tipo de contato.